4 minutos em Natal. Você está ouvindo o programa Explicando a Bíblia. Hoje estamos trabalhando o capítulo de número 3 do livro do Gênesis. A gente viu no capítulo anterior um ponto que eu gostaria de acentuar, é que Eva, ela foi entrando na artimanha e no diálogo envolvente de Satanás, e assim ela trocou algumas coisas acerca da palavra do Senhor, da determinação que o Senhor tinha dado. Observando que quem determina é Deus, né? O Senhor falou assim: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência, do bem e do mal não comerás, porque certamente no dia que dela comeres, certamente morrerás. Quando Eva foi falar com o diabo, aquele que estava naquele momento fingindo-se de seu amigo, que não era, aí ele falou assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comer, se abrirão os vossos olhos, e vocês serão como Deus. Só que anteriormente ela falou assim: não comereis dele, que em relação ao fruto, e nem tocareis para que não morrais. Aí o diabo pegou e viu aí, ela está com dúvida, ela própria está com dúvida com relação ao que está defendendo. Aí falou assim: certamente não morrerás, incluiu o não, que é exatamente a oposição, o não. Oh, meu irmão, então a gente precisa ter assim uma forma de como aplicar as circunstâncias da vida que estejamos passando, não apenas na questão do comer o fruto. Aqui é uma maquete da coisa, né? Um exemplo. Agora, em tudo na vida a gente precisa estar vigilante. Em seguida a gente vê aqui a tragédia da queda, das obediências do homem. Primeiro Eva tomou o fruto e comeu, e depois ela levou para o seu marido também, e ele também comeu, de modo que ambos vieram a desobedecer o Senhor. Paulo indica, irmãos, que Adão e não Eva foi aquele que trouxe o pecado e a morte sobre a raça humana. Isso é uma coisa importante. Deus, ele atribuiu a responsabilidade maior, ou toda a responsabilidade, a Adão. Exatamente isso. E a Bíblia lança por terra, estou falando para nós homens, para mim e você que é homem, o líder do lar, que a Bíblia lança por terra qualquer evasiva masculina quando a gente atribui os infortúnios do lar à nossa companheira ou à nossa esposa. Se o menino é peralta, é porque o homem é negligente. A responsabilidade é dele. Aqui Deus chamou foi o homem, não chamou ela não. E ela que primeiramente pecou. Ainda que o homem trabalhe viajando, ele deve chamar a responsabilidade dos seus e do seu lar para si. Essa é a proposta de Deus. Quando Adão pecou, nós pecamos nele, e através dele sofremos a consequência do pecado e da morte até os nossos dias. A fé em Jesus Cristo, ela nos tira de Adão e nos coloca em Cristo. Esta é a grande vitória, e somos aceitos na sua justiça, porque ele nos justifica pelo seu sangue. Gênesis, no capítulo 3, fazendo um paralelo com a expressão que João usa na primeira carta, no capítulo 2, quando ele fala acerca da concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e da soberba da vida, a gente pode fazer um paralelo acerca disso. Quando ele falou assim, é boa para comer, aí estava ali a concupiscência da carne. Agradável aos olhos, concupiscência dos olhos. Desejável para dar entendimento, a soberba da vida. Essas são coisas, irmãos, que motivam as pessoas hoje em dia a pecar, a desobedecer ao Senhor. A concupiscência da carne, a dos olhos e a soberba da vida. Daí a questão do livre-arbítrio e da responsabilidade humana. Ainda que queiramos tirar e imputar a outra pessoa, mas a responsabilidade do erro é nossa. A gente tem maturidade para escolher entre o certo e o errado. Não foi isso que Eva cresceu o olho? Ou que o homem cresceu o olho? Teve discernimento? Temos o discernimento. Então usemos ele para benefício do Senhor e para nosso benefício consequentemente. Em seguida veio o conhecimento. Agora, que tipo de conhecimento era esse que tanto fez na cabeça de Eva? Adão e Eva perderam a inocência, e pela primeira vez eles perceberam o que é os efeitos do pecado, o que é pecar. E esse conhecimento, ele não era necessário para a felicidade dos dois, nem de um. A gente vê que em seguida, quando eles se perceberam nu, a gente vê que a marca de uma sociedade decaída, irmãos, que está à beira da destruição, é o ato de expor o corpo nu do ser humano, a fim de transformá-lo em objeto de prazer. Lembram-se por que foi que houve o dilúvio? Porque os homens comiam, casavam-se e davam-se em casamento. Era perversão sexual. Lembram-se o que aconteceu no período de Sodoma e Gomorra? As pessoas eram completamente alheias às questões da santidade, das questões sagradas. O profano era um travesseiro macio, como eu ouvi um certo pregador dizer uma vez.
E a gente vê que, ao perceber a sua nudez pela primeira vez, apressaram-se a providenciar logo uma coisinha para cobrir o corpo. Uma folhinha de figueira que resolve, uma gambiarrazinha resolve, mas Deus não é Deus de gambiarra, não. Eu me lembro da minha irmã, Glória a Deus, quando ela falou: irmão Giovana, Deus não é Deus de gambiarra, Deus não trabalha de gambiarra. Aquilo me deu uma fortaleza, irmão. Eu estava tão, assim, temeroso, vacilando numa situação, quando aquela irmã falou assim: olha, irmão Giovana, esse negócio é do Senhor, e Deus não trabalha de gambiarra, não. Então pronto, está na mão, para a glória de Deus. Deus não deu, irmão, Ele nos deu a mim, deu a você uma espécie de juiz interior, chama-se consciência. Essa consciência, ela nos acusa quando a gente faz algo de errado e também nos aprova quando a gente faz algo de correto. A consciência é a parte sensata, não impulsiva do coração. Há pessoas que sofrem de distúrbios psíquicos e não veem erro na maldade. Aí é uma outra coisa. Pode ser senso crítico, corrompido, falha de caráter, mania de superioridade, a megalomania. O que a gente precisa entender é que tudo isso é manifestação de oposição às coisas do nosso Deus. Quando as pessoas não se envergonham mais dos seus pecados, o seu caráter está praticamente extinto, completamente apodrecido. Aí vem o que? As consequências. Medo. A primeira coisa que a gente vê aqui no verso número 8. O pecado produz tanto vergonha como culpa. E essas duas coisas, ela cria no pecador o desejo de se esconder. Observe bem, a vergonha, o medo e a culpa transformam o interior, transformaram o interior de Adão e de Eva também, e nós também, quando a gente está incorrendo em falha, ao ponto da gente não poder mais se deleitar com o maravilhoso jardim onde a gente vive. Vamos fazer uma aplicação disso aí, meu irmão? Se a gente for remeter aos nossos dias, a gente pode fazer uma pergunta retórica: por que muitos não se deleitam mais nos cultos ao Senhor? E você sabe que ninguém é doido. E uma outra pergunta: será que perceberam a sua nudez? E não é atrativo estar na presença de Deus? Mas Jesus morreu para que os pecadores assustados, temerosos, nus, pudessem vir ao Senhor e encontrar perdão e refrigério hoje. É só uma questão de querer mesmo. Em seguida a gente vai ver que quando Jesus ele ministrou aqui na terra, ele disse: porque o Filho do Homem, irmão, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E não se reconheceu o servido, caracteriza-se soberba, independência de Deus. Nos dias de hoje, por meio do testemunho da igreja do Senhor, eu e de você, o Espírito de Deus está buscando os perdidos e conduzindo eles ao Salvador, assim como um dia nós fomos conduzidos por sua misericórdia, unicamente por ela. Mas agora a gente vai ouvir mais um hino e a gente volta para encerrar aqui o programa, e querendo o Senhor Deus arrebatamento ocorresse nesse meio tempo. A gente vai ouvir agora às 13h42, Proteção de Deus, com o Canaã de Deus.